Pessoal, a gente vai aqui retomar, a gente vai fazer uma revisão rápida aqui dos comandos básicos de SQL. A gente vai começar pelo primeiro comando, que é como criar um banco de dados, ok? Então, como é que eu crio um banco de dados? Create, qualquer objeto de banco de dados na linguagem SQL, a gente usa o objeto create. Estou dando zoom aqui nos comandos para ficar melhor no vídeo. Database, vou botar aqui, ó, meu banco, ok? Uma vez que eu der o enter, o meu banco foi criado. Como é que eu sei que esse banco foi criado? Se você quiser, pela ferramenta Workbench, ver os bancos criados, você dá só um refreshzinho aqui, ele vai mostrar aqui, ó, meu banco, letra M aqui, ó, ok? Uma outra forma possível é eu listar os bancos criados, que é o show database, que ele vai fazer uma lista dos bancos criados, ok? Só observando que lá no Create Database Meu Banco, ele deu um erro que o banco já tinha sido criado, ok? Ele está aqui na lista, aqui meu banco, e eu vou criar aqui meu Create Database Meu Banco 2, tá? Só para vocês verem que é um banco que a gente criou aqui agora, ok? Então, basicamente é isso. Se eu quiser apagar o banco que a gente criou, drop database meu banco. Pronto, ele apaga o banco, ok? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui. Continuando o que a gente estava explicando, eu vou criar novamente esse banco que eu tinha apagado. Eu tinha feito isso só para mostrar como funcionava. E eu vou dar um create database meu banco, ok? Executei. Se eu der um show databases, vai mostrar todos os bancos criados naquele servidor, ok? Então, assim, meu banco 2, ele está aqui criado, ok? Bem, se eu quiser usar esse banco, a palavra-chave é use, né? Então, use meu banco 2. Bem, significa o que agora? Eu setei toda a configuração do meu ambiente, tudo que eu fizer daqui para frente estará acontecendo no meu banco 2. Se eu der um refresh aqui, você vai ver que ficou em negrito aqui este objeto de banco, ok? Então, uma vez que eu criei na memória ou lá no HD, no disco, esse espaço para colocar a coleção de tabelas que formam um banco de dados, eu vou passar a criar as tabelas aqui dentro. Uma vez que eu estou nesse banco, então eu vou pegar aquele exemplo que a gente usou na aula passada. Basicamente, no nosso exemplo, eu vou botar um comentário aqui, a gente tinha uma tabela, que era a tabela curso, não é isso? Cursos, e você tinha a tabela alunos ou estudantes, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como criar uma tabela. Para eu criar uma tabela, é create table, o nome da tabela. Vou botar aqui, ó, cursos. E aqui dentro, gente, tem um conjunto de atributos, nome de atributos e suas definições. Exatamente como a gente fazia lá no Workbench, na parte de modelagem. A gente dizia se era um varchar, qual era o tamanho do varchar, se era um inteiro, se era inteiro positivo, etc. Então, eu já vou aqui criar o primeiro atributo, que é ID cursos. Vou dizer que ele é um int de tamanho 4. É um inteiro positivo, então ele vai ser unsigned, né? Como ele provavelmente vai ser uma chave primária, not null, ou seja, de preenchimento obrigatório. E a gente vai usar a regra do autoincremento. O primeiro curso cadastrado vai ter o ID1, o segundo ID2. Para cada curso acrescentado, vai ter um autoincremento. Vocês já viram isso lá no Java, não é isso? Incremente. E vou criar aqui o nome curso, que vai ser um varchar
de tamanho, sei lá, 40, not null. Ou seja, é de preenchimento obrigatório. E vou botar aqui CH, que vai ser um int de tamanho, sei lá, 4, que ele é não obrigatório, que seria a carga horária do curso, ok? Vou botar aqui carga. E finalmente eu preciso dizer qual é o atributo dessa tabela, que é a chave primária, né? Então, primário key id cursos. Quando eu executar aqui, lembrando que eu estou executando só a seleção, então eu vou usar esse comando aqui. Se eu quisesse executar toda a janela, seria esse mais à esquerda. Pronto. A tabela foi criada com sucesso, vocês podem ver aqui embaixo. E se eu quiser agora exibir todas as tabelas desse banco que eu estou logado, é show tables. Nesse banco só existe uma tabela criada, que foi a tabela que a gente acabou de criar agora, que é cursos. Logo, ele mostrou isso aqui. Ok? Uma vez a tabela criada, e a gente já viu que ela existe no banco, a gente poderia querer saber o seguinte. Em outro momento, imagine que a tela está aqui e você quer verificar quais são os atributos daquela tabela. Existe uma forma de você descrever uma estrutura da tabela, que é o describe, certo? Então, aqui, ó. Describe. O nome da tabela. Nesse caso, a nossa tabela é cursos, não é isso? Então, as propriedades interessantes do describe é o seguinte. Ele diz, aqui a gente tem a tabela cursos, né? Ele diz os campos, ou field em inglês, o tipo, e observe id cursos, o tipo dele é um tipo inteiro de tamanho 4, e unsigned, que é inteiro positivo. Ele é nulo? Não. Ele é primária? Ele é uma chave do tipo primária. Tem um valor default, valor padrão? A princípio, não. E ele é um autoincremento. O nome do curso vai achar, a gente definiu lá, tamanho 40, e preenchimento obrigatório. Por outro lado, carga horária, que a gente chamou de CH, é um inteiro. A gente não disse nem se é um inteiro positivo. Isso tem um propósito pelo qual eu fiz isso. Lá na frente vocês vão descobrir. E é permitido que ele seja nulo. Ok? Beleza. Esse é o comando describe. Se eu quisesse agora apagar essa tabela, observe que essa tabela está vazia. Eu só posso apagar uma tabela se ela estiver vazia. Eu venho aqui e dou um drop table cursos. O que é que vai acontecer aqui agora? Ele vai apagar aquela tabela. Jorge, como é que eu tenho certeza que se aquela tabela foi apagada? Tem um comando que a gente aprendeu poucos minutos atrás, que é o show tables. O show tables diz quais são as tabelas que a gente tem naquele banco. Se eu executar esse comando aqui, observe que as tabelas naquele banco estão vazias. Eu apaguei as tabelas daquele banco. Ok? Então, a gente revisou agora aqui uma descrição da tabela, como criar a tabela, e como mostrar as tabelas criadas no banco, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou recriar a tabela que a gente tinha feito. Pessoal, a gente recriou a tabela, cursos, depois que a gente apagou, obviamente, para demonstrar o comando drop table, né? E aí, agora a gente está com a tabela cursos e a gente tem um probleminha aqui, o seguinte. A gente tem ali carga horária, que a gente não definiu se era obrigatório ou não, ou se tinha um valor padrão ou não. E imagine o seguinte contexto. Você precisa alterar a estrutura de uma tabela, adicionando atributos, removendo atributos, renomeando atributos. E qual comando que eu poderia fazer isso? Então, assim, o comando para alterar uma tabela é o alter table. Nome da tabela, que nesse caso é cursos. E o alter table, ele tem um conjunto de opções de alteração de tabelas, né? A gente vai começar pela mais simples. Eu vou imaginar o seguinte, ó. Eu quero para esse curso adicionar um atributo novo. Eu vou adicionar o atributo dele, turno, ok? Então aqui eu vou adicionar o atributo add
turno. E o turno, basicamente, ele vai ser... Eu vou digitar lá o turno. Se é noturno, vespertino ou matutino, tá? Então, vou dizer que vai ser do tipo char, tamanho 1. E, a princípio, eu vou dizer que ele é não obrigatório. Jorge, como é que você está dizendo que ele é não obrigatório? O simples fato dele não colocar not null, eu já estou assumindo que ele é não obrigatório. Eu vou rodar aqui. Observe que ele adicionou esse atributo. Jorge, você tem certeza que ele adicionou esse atributo? Vamos testar aqui, ó. Describe. Vamos pegar uma descrição dessa tabela, cursos. Se eu chegar agora aqui e dar um describe na tabela cursos, observe agora aqui, ó, que aquele turno que a gente criou foi adicionado, ok? Jorge, vamos imaginar agora o seguinte. Se eu quisesse remover aquele atributo, então essa é a parte fácil. Remover qualquer estrutura ou objeto num banco é sempre o drop. Não confundir o drop com o delete. O delete apaga um dado. O drop apaga uma estrutura. Então, assim, eu vou alterar a tabela cursos e eu vou apagar o atributo que eu criei agora, turno. Eu não preciso dizer que o turno que eu criei era um char de tamanho 1. Eu só preciso informar qual era o atributo. Se eu chegar aqui agora e rodar, estou rodando somente os comandos selecionados, ele apagou. Tá vendo aqui? Não deu nenhum erro, ele apagou. Ok? Tá. Uma pergunta que alguém poderia fazer é o seguinte. Jorge, você deixou muito aberto ali. Por quê? Quando você criou, embora a gente tenha acabado de apagar, quando você criou o atributo ali turno, os turnos são enumeráveis. E vocês lembram lá em modelagem que a gente poderia ter um tipo de dados que era enumeração, que era o enum lá do Workbench. Então, eu vou adicionar de novo aquele turno, só que agora, em vez do tipo ser um char, vai ser o tipo enumeração. Alter table, cursos. Vou de novo adicionar, que é o add, o atributo turno. Só que agora vai ser uma enumeração. E aqui na enumeração, você tem que dizer quais são os valores possíveis. Eu vou botar aqui M de matutino, V de vespertino e N de noturno. Ou seja, quando a pessoa cadastrar um turno, os valores aceitáveis para turno serão esses, ok? Então, observe agora que eu dei esse alter table e eu vou dar um describe novamente na tabela para vocês verem como ficou a tabela, ok? Cursos, eu pensei turno, eu estava escrevendo turno, mas é a tabela cursos. Vou rodar aqui. Ok? Você vê que o tipo agora é numeração, certo? Eu poderia definir um valor padrão. O que é um valor padrão? Se a pessoa não disser qual é o turno específico daquele curso, ele assumir um valor. Ok? Tá. Vamos tomar esse conceito quando a gente trabalhar com o comando de modificar um atributo. Tá, retomando aqui a questão do alter table, a gente tem duas situações possíveis aqui. Vou trabalhar com a situação mais simples, que é de renomear um atributo. Então, vamos imaginar aqui que você decidiu que ali o CH, que é o carga horária, não está muito legível esse nome de atributo. Então, assim, você decidiu que não quero mais que minha tabela chame CH, mas sim carga horária. Então, vamos alterar o nome do atributo. Alter table, que é a tabela cursos. E agora eu vou dar um change. O change é mudar em inglês, né? Change, o nome do atributo original, que era CH, vai para carga horária. E o tipo vai continuar sendo int, tamanho 4. Ok? Não precisa esse tudo, tá? É só
nome original, novo nome e o tipo. Vou rodar só essa linha. Vamos ver o que aconteceu lá. Dá um describe novamente na tabela cursos. E vamos ver o efeito disso. Olha o nome que ficou agora aqui, ó. Era CH, virou carga horária. A gente não usa, deveria não usar para chaves, renomear chaves com banco já com dados, tá? Mas esse é um atributo que a gente usou aqui, ele está vazio, aí não ensinei a vocês como guardar informação nessa tabela. Beleza. Um outro cenário é o seguinte, vamos imaginar que você decidiu que carga horária não vai ser mais o tipo inteiro. Vai ser o tipo float. Porque a gente trabalha com blocos de carga horária de 50 minutos, aí na conversão nunca dá exato. Então, assim, a gente altera essa tabela, só que ao invés de ser change, vai ser, lembrando que nosso atributo mudou, ele agora é carga horária, não é mais o CH, te dá um modify. E a gente tem que dizer agora o novo tipo. Eu vou dizer que é float. E aí eu vou adicionar uma coisa aqui. Eu vou adicionar que ele agora passou a ser obrigatório. Então, se ele é obrigatório, not null. Ok? Alter table curso, modify carga horária. Ele está dando problema com float? Está escrito certo? Ou está double? Isso aqui é bug do Workbake, tá? Você vê que ele continuou dando erro ali, sei lá, de verificação de tipo, mas não tem erro nenhum. Tá vendo aqui? Tá dizendo, mas aí é provavelmente do verificador lá sintático dele. Beleza? Vamos dar um describe agora aqui na tabela. Observe que agora virou double. Double é o dobro do tamanho de um float padrão em qualquer linguagem de programação. E observe também que a gente mudou agora, ele passou a ser do tipo, ou do tipo não, ele passou a ser obrigatório, né? O not null significa que ele é obrigatório. Tranquilo? Vamos agora fazer só uma modificação aqui no alter table para eu assumir que meu turno, quando eu não informar qual é o turno, ele assumir um valor padrão, que é esse default aqui. Ok? Então, assim, vamos lá. Alter table cursos modify turno. Vai continuar sendo uma enumeração. Estou só fazendo questão de revisar aqui. Manhã, tarde não, né? Vespertino, né? V e N de noturno. E eu vou assumir agora que se ele não disser nenhum turno, o default, o valor padrão dele vai ser matutino. Ok? Vou rodar agora aqui. Faz tempo que eu não uso esse comando até. Se eu der um describe aqui embaixo, cursos, ó a modificação que aconteceu lá na estrutura da tabela. Tá vendo aqui o valor padrão? Ele assumiu que é o valor M de matutino. Bem, agora a gente vai criar a nossa segunda tabela no banco, que é a tabela de alunos. Então, assim, eu preparei o script aqui, já com essa criação da tabela, e vou colar aqui e fazer algumas considerações, tá? Primeira consideração aqui. Eu criei um atributo aqui, renda, e defini que ele é do tipo float, not null, que seria a declaração de renda do aluno, e eu estou definindo que o valor padrão, se o usuário não informar, é 0. Bem, observe que eu preciso fazer um link deste aluno com o curso que ele frequenta.
Lá na tabela curso, a gente tinha uma chave primária, que era ID cursos. Então, eu preciso criar o atributo ID cursos aqui nessa tabela. Eu vou colocar aqui ID cursos, que era int, tamanho 4, se eu não estiver enganado, not null, unsigned, só pode positivo. Uma pergunta muito comum é se eu coloco autoincremento aqui, como eu coloquei na tabela original. Você não pode colocar autoincremento aqui. Você só pode, no MySQL, só é permitido autoincremento para um dos atributos e ele deve ser a chave primária. Bem, eu tenho agora aqui o seguinte. Eu tenho um atributo que eu vou definir ele como a chave primária. E eu tenho um atributo que eu vou buscar relacionar ele com a tabela. Ele vai ser minha chave estrangeira, que era o FKzinho que a gente tinha lá em modelagem. Primary key, a gente já sabe aqui que vai ser ID alunos. E agora eu preciso definir a chave estrangeira, ok? Então, a palavra-chave para chave estrangeira é foreign key. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Nesta tabela que eu estou agora, qual o atributo que eu quero que ele relacione com a tabela curso? Eu vou dizer aqui que é ID cursos e vou dar referências. Isso significa o quê? Esse atributo eu quero que ele se relacione com que tabela, em que atributo naquela tabela. Então, eu vou me relacionar com cursos, que é a tabela que eu quero fazer o relacionamento, e lá o nome do atributo que eu vou fazer o relacionamento é ID cursos. Uma pergunta que poderia ocorrer, o nome é sempre o mesmo? Não, poderia ter nomes diferentes nessa tabela e na tabela da referência. O Workbench sempre sugere, quando você está fazendo lá na ferramenta de diagrama e modelagem, que seja o mesmo nome, mas você pode mudar isso. Eu, por uma boa prática, eu mantenho o nome idêntico nas duas tabelas. Eu vou rodar aqui e observe que agora eu tenho duas tabelas criadas. Como é que eu sei as tabelas que estão criadas nesse banco? Apenas revisando. Show tables. E quando eu rodar esse comando, agora eu vou ter duas tabelas criadas. A tabela de alunos e a tabela de cursos. Ok? Jorge, eu quero ver uma descrição dos atributos dessa tabela. Vou apagar aqui, até por uma questão de espaço. Describe alunos. Quando eu der um describe alunos, ele vai mostrar a tabela que a gente criou agora, que foi a tabela cursos, com os seguintes atributos, né? A chave primária, que é ID alunos, e todos os conjuntos de atributos. E agora aqui tem uma diferença para a tabela anterior que a gente tinha mostrado. Observe que a gente criou aqui o atributo ID cursos e a gente definiu como uma chave estrangeira. No MySQL, quando a gente dá esse comando de descrição, ele associa a chave estrangeira ao de múltiplas instâncias de um ID curso nessa tabela, porque eu posso ter vários alunos que são do mesmo curso, então vai ter uma repetição para esse atributo. Então, a gente aprendeu agora aqui como relacionar duas tabelas através de uma chave estrangeira, ok?